Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Minha galera do direito civil. Pessoal, estamos chegando na data da segunda fase da OAB. Para você que vai estar fazendo aí essa prova, você que vem estudando, que vem se preparando, que vem se dedicando, vai chegar aí justamente num período chato, né? Para quem gosta do carnaval, é uma prova que vem aí depois desse período, mas pense da seguinte forma: se você tem um objetivo, aquele carnaval ali que você vai passar estudando, que você vai passar revisando, vai ser aquele primeiro carnaval em que você tem ali uma dedicação exclusiva, porque os outros serão já os primeiros carnavais onde você vai ter aí a sua carteirinha da OAB. Você que está querendo exercer a advocacia, você já vai ter aí um carnaval para 2027 totalmente diferente, se Deus quiser, tá bom? Então hoje, o que é que eu estou querendo aqui conversar com vocês? A gente vai fazer uma revisão para que você possa estar relembrando alguns temas relacionados a direito civil, e também eu trouxe aqui um modelinho de 4 perguntas, né, estilo o exame de ordem, 4 questões. Eu tentei deixar um pouco menos contextualizada, tá, para não cansar muito aqui você, mas bem objetiva, bem direta, normalmente também nos padrões em que a FGV costuma perguntar para vocês, tá bom? Então, como é que vai ser dividida aqui essa minha revisão para você que está aí querendo justamente se organizar, dar aquela olhada, se ficou alguma ponta solta, como foi que eu estruturei essa revisão aqui para vocês? Eu analisei alguns temas que são mais corriqueiros, naqueles temas que acabam sendo mais cobrados, e o primeiro passo vai ser revisar com vocês algumas questões conceituais. Analisar, ver alguns pontos aí que acabam caindo, alguns termos que realmente aí são vira e mexe, cobrados tanto na primeira como na segunda. E depois eu trouxe para vocês 4 questões no estilo da segunda fase. Então, esse é o modelo de revisão que eu estruturei para vocês. Espero de coração que seja muito útil, que de fato eu consiga acertar pontos que vão cair na sua segunda fase. Eu acho que esse é o objetivo de todo professor, daqui do JUS 21 principalmente, mas acho que todo professor no geral, ele quer ajudar o aluno, ele quer poder ser parte na sua conquista. Seja ela para um exame de ordem, como é o teu caso, seja aí para um concurso público, o que a gente quer é poder prever o que vai cair para você e te dar um estudo bem direcionado, tá? Então, essa foi a análise. Vamos iniciar aqui para vocês. Primeiro ponto de hoje, a gente vai falar sobre concorrência hereditária. Dá uma olhadinha lá no artigo 1829, inciso 1º do teu Código Civil. Por quê? Vamos analisar o que é a concorrência hereditária. Olha, trouxe aqui para vocês para a gente lembrar. Primeiro, cônjuge concorre com descendentes. Vamos lá. Cônjuge concorre com descendentes, ele não concorre. Depende se a gente está falando de comunhão universal ou separação obrigatória. Ele concorre quando a gente fala de uma separação convencional e bens particulares na comunhão parcial. Atenção então para essa divisão. Olha o quadrinho que eu trouxe aqui do lado. Foco agora nesse quadro aqui. Falecido, como é que fica essa situação? O cônjuge sobrevivente, ele tem 50% da herança. O pai já foi falecido. A mãe já falecida. Como é que fica aqui? Avô paterno entra com 1/8 da herança. Avó paterna, 1/8. Avó materna, 1/4 da herança. Então vejam, existe uma divisão, porque a gente fez a piramidezinha inversa, né? Então quando a gente está analisando aqui, ó, a situação do falecido, tem o pai e a mãe que já faleceu, mas ele tem aqui 3 avós. Então fica dividido dessa maneira, lembrando também que aqui ainda tem uma cônjuge sobrevivente. Então 50% ficou para cá e a outra parte foi dividida dessa forma para os avós. Beleza? Vamos lá. Outra coisa. Ô professor, mas espera aí, eu não entendi esse cálculo de 1/8, 1/8, 1/4, como é que ficou?
Dentre os 50% que restaram, 50% está aqui, né? Esse 50%, ele foi dividido como? É como se você tivesse aqui. Você não tem 2 avós de um lado, 2 avós do outro, certo? Na divisão dele, é como se ele tivesse colocado assim, tá? Dessa parte aqui, ele fica com 1/8 e 1/8. E essa outra parte aqui do todo, ele fica com 1/4. Ele faz esse cálculo como se fosse essa divisão geral daqui do que vai chegar para esses avós. Então, lembrando, aqui ela está invertida a pirâmide, se não tem pais, mas ele tem ali os ascendentes. Os ascendentes eles vão receber também a parte deles, certo? Lembrando que existe aqui os 50% da herança pela cônjuge, que ali já é, de fato, uma herdeira necessária, tá? Atenção aqui para jurisprudência. STF foi um tema de discussão 809. Ele chegou à conclusão que companheiro está equiparado a cônjuge. Então, atenção quando falar sobre isso. Falou em concorrência hereditária, dá uma relida no artigo 1829, inciso 1º, principalmente para você lembrar quando o cônjuge vai concorrer ou não com descendentes. A gente tem aqui situações em que não concorre, que concorre, e análise jurisprudencial, STF já batendo o martelo com relação a companheiro equiparado ao cônjuge. Outro tema que eu trouxe para vocês é o direito real de habitação. Agora é no artigo 1831 do nosso Código Civil. Galera, quais são as características do direito real de habitação? Primeiro ponto aqui, caráter vitalício e gratuito. Regime de bens independe do regime de bens. Requisito vai ser um único imóvel, ser ele um único imóvel residencial do casal no inventário. Aplicação prática aqui. Estende-se ao companheiro em união estável. Então, muita atenção com a ideia de direito real de habitação, tá? Tá, e é um tema que sempre está aparecendo, é interessante você saber do que se trata, quais são as características, o tipo de regime de bens, independente, se for um único imóvel residencial do casal no inventário. Então, fica atento aqui a essas questões ligadas ao direito real de habitação. Outro ponto, indignidade e deserdação. O que danado é indignidade? Ser indigno. Está no artigo 1814 do Código Civil. Caso você queira dar uma lidinha, é bom, ler a lei seca. Por quê? O que é que a gente tem aqui como indignidade? A exclusão legal automática do indigno, atos contra vida, honra ou liberdade de testar, não depende de testamento para ser considerado indigno, basta que ele tenha aqui nessas duas situações, e a ação ela pode ser proposta por qualquer interessado. Com isso nós temos a questão da indignidade. No outro lado aqui, eu trouxe a ideia da deserdação. Agora eu estou falando do artigo 1961 do Código Civil. Nesse caso, existe uma exclusão somente via testamento. Eu preciso da indicação da causa específica. Aplica-se a quem? Aos herdeiros necessários. E essa é uma ação proposta por herdeiros. Então, na indignidade, a natureza ela é legal, automática. Na deserdação, eu tenho uma natureza testamentária. Beleza? Não esqueça a diferença aqui que nós temos entre indignidade e deserdação. Existe aí, tá aí as duas leis secas para vocês e as diferenças básicas, primordiais que nós temos em cada uma dessas situações. Beleza, minha gente? Vamos para mais um tópico aqui. Regimes de bens e súmula 377 do STF. Vamos para cá. Primeiro ponto é quando ele quer falar sobre mutabilidade no regime de bens. Olha o que ele quer dizer aqui, Artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil. Ele fala o seguinte:
Quando a gente está analisando essa ideia de mutabilidade do regime de bens, né, essa alteração no regime de bens, como é que ele pode ser feito? Ele pode ser feito via judicial, através de uma ação específica, caso também possa ser feito de forma consensual, ambos os cônjuges querendo, ou justificada, tendo aí um motivo relevante para essa mutabilidade de um regime de bens. A súmula 377 do STF, ele fala sobre um esforço comum presumido, tá? Na separação obrigatória. Inclusive, quando a gente fala muito sobre essa questão de regime de bens, tem muita gente que pergunta, né? Professor, mas em casos em que a gente tem ali a comunhão universal de bens, existe na separação universal de bens, né? Separação total. Existe a possibilidade de se discutir algum bem em que tem aí essa comprovação de que houve um esforço comum de um bem que foi adquirido, mas ficou em nome só de um dos cônjuges? Existe a possibilidade de se analisar isso? Existe, tá, pessoal? A gente tem ainda alguns casos em discussão, e aí vocês podem até depois procurar sobre isso, em que muitas vezes o juiz acaba analisando e entendendo que aquele bem foi uma conquista de um esforço comum do casal, mesmo tendo uma comunhão aí, um regime de separação total de bens. Muitas vezes na prática a gente acha que a separação total ela realmente separa 100%, e aí já entra muita gente agora falando de holding e outras coisas, mas vamos até parar aqui, não vamos nem muito além. O que ele fala aqui nessa súmula 377 do STF é justamente essa ideia de esforço comum presumido. Olha o que eu coloquei aqui, ó, fazendo essa explicaçãozinha. Porque recentemente o STF ele decidiu que o regime de separação obrigatória ele deixa de ser obrigatório e vai passar agora a ser uma opção. Beleza? Não esqueça isso. Súmula que sempre aparece com relação a regimes de bem. Salva aí no teu HD a súmula 377 do STF, tá? Olha, súmula 377 e o regime de separação obrigatória de bens. Peguei aqui desse escritório para que você também não esqueça e bote na sua cabeça. Muita gente falando sobre isso. Entrou em regime de bens, é bom lembrar sobre mutabilidade e também a súmula que eu indiquei aqui para vocês. Vamos falar agora sobre alimentos e bem de família. Sobre este assunto aqui específico, primeiro ponto, falamos sobre alimentos e bem de família, como é que fica com relação ao cancelamento de pensão? Assuntozinho aí sempre, né? Principalmente no mundo real aí, falando sobre essa ideia de pensão, é sempre algo que bate forte, principalmente quando envolve questões de direito de família. A súmula 358 do STJ, ele vai dizer o que para a gente? Ó, ele diz que esse cancelamento de pensão não é automático ao atingir a maioridade. Não significa que atingiu a maioridade o cancelamento será automático. Exige um contraditório judicial e a extinção do poder familiar não cessa o dever de alimentos. Lembra disso, a gente tem situações em que um pai pode pedir pensão de alimentos a um filho, se de fato comprovar a necessidade e tudo mais, a impossibilidade para o trabalho, tem várias situações. Mas lembra, essa ideia de alimentos não está ali só naquela esfera de pai para filho. Pode ter uma situação diferente. Pode também agora o quê? Não é só a esposa que pede ao marido, o marido pode pedir à esposa também. Então lembra, com relação a essa ideia de pensão, fica ligado nessa súmula 358 do STJ, tá? Olha o que eu coloquei aqui também para você. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade, ele está sujeito a uma decisão judicial. Por quê? Existe a ideia do mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Então fica atento a isso. E eu coloquei aqui um outro tema bem corriqueiro, que é o bem de família. A Lei 8.009 de 90, tá? Fala sobre a impenhorabilidade. Aquele bem de família não pode ser penhorado. Vamos lá. Só fazendo um parênteses aqui de curiosidade para vocês, vocês estão vendo que existe aí um boom ligado a holdings, né? A gente escuta muito hoje falando sobre holdings e principalmente uma questão ligada a holding familiar. Vez ou outra esse assunto está aí, né, em voga, muita gente falando sobre o assunto e acaba que aquele tema que surge
gera ali um burburinho, todo mundo corre para fazer, todo mundo corre para entender, porque acaba sendo aquele assunto crista de onda. Só que, sempre que tem alguma novidade, vai chegar vários pedidos referentes àquela mesma situação para ser analisado pelo magistrado. E a gente começa a ver como é que os magistrados vão estar interpretando algumas situações. Eu costumo dizer, pessoal, inclusive eu estava dando uma aula ontem, e eu digo que o direito ele é como se fosse uma parede, e essa parede, às vezes, ela tem várias infiltrações. E o que acontece? O legislador, ele está olhando aqui para essa parede e ele tenta fazer o quê? Tapar os buracos, né? Ele tenta canalizar. Só que na hora que ele fecha uma coisa aqui, outro é aberto, porque a gente acaba respingando. A sociedade ela tem várias relações e a gente acaba entendendo o seguinte. Tem magistrado que entende que na hora que você cria ali uma holding e coloca seus bens ali dentro, uma holding familiar, então vão ser os bens da família, muitas vezes o imóvel, os imóveis, e você coloca ali dentro, bens móveis e imóveis, ele teve magistrado que entendeu que se aquele bem agora pertence a uma holding, ele não é mais bem de família. Isso gerou uma discussão do caramba, tá? Desculpa até a informalidade para falar, mas já estamos aqui na reta final da nossa segunda fase, então a gente já está conversando aqui de boa e é meu estilo mesmo de dar aula. Galera, isso é uma discussão super interessante, porque bem de família, até quem não é do universo do direito já diz isso. Não, minha casa não penhora não, porque é bem de família. Ah, é porque é bem de família. Isso acaba sendo de conhecimento notório da sociedade, independente de ter conhecimento jurídico ou não. E aí quando a gente vê esse boom de uma novidade feita, uma holding, cuidado, porque geram discussões ali na frente em que podem entender que, gente, mas uma holding não é uma empresa? É. E agora, se aquele bem pertence àquela empresa, não é bem de família. Vê que problema se tem para discutir. Trouxe aqui só um caso prático para vocês, para você entender essa ideia daí do consenso geral de bem de família, mas o que eu quero que você lembre aqui para sua prova são as exceções à impenhorabilidade, que são, olha aqui comigo, fiança locatícia, súmula 549 do STJ, obrigação alimentar, artigo 3º, inciso 7º do nosso Código Civil. Essa questão de obrigação alimentar, teve um caso de um ator, já um ator mais antigo, tá, da velha guarda, tá, mais experiente. Se não me engano, ele mora no Rio de Janeiro e ele tinha um imóvel que foi penhorado, ele tinha um imóvel assim que valia milhões, vamos valores hipotéticos aqui, valia 10 milhões, um imóvel que ele tinha. E, inclusive esse ator estava vivendo assim, vendendo coco na praia, sabe? Estava vendendo coco, trabalhando e tudo mais, e conseguia se manter. Só que ele tinha algumas ações trabalhistas em curso contra ele. E o que aconteceu? A ação trabalhista ele tem um viés alimentar. Então, o imóvel dele foi para a penhora. Ah, mas não é bem de família? Mas olha aí as exceções. E aí o bem dele foi para leilão. E aí, se eu não acompanhei a notícia depois dessa específica para frente, mas se não me engano, o imóvel ia ser penhorado por um valor bem abaixo. Menos de 50% do valor. Se valia 10 milhões, pagaram 3. E aí, digamos, ele iria pagar, acho que o total seria ali 1 milhão, 1 milhão e meio do que devia, e o restante ia ficar com ele. Muita gente falou, poxa, não era melhor ter vendido o imóvel pelos 10 milhões, pagava o que devia, pegava uma parte, comprava um imóvel, aplicava o dinheiro, aí, ó, minha gente, vamos querer dar uma de coach para a vida dos outros, mas o que a gente tem que saber da notícia aqui é, caramba, olha aí um caso de exceções à impenhorabilidade. Jogar no Google aí tu vê essa notícia, tu já vai começar a ver agora com o olhar do direito civil. Dívida decorrente de fiança concedida. Então, alimente-se bem de família, atenção a cancelamento de pensão e a bem de família com as suas exceções à impenhorabilidade. Beleza? Agora eu falo sobre guarda e alienação parental. Primeiro ponto, guarda compartilhada. Qual é a regra geral de uma guarda compartilhada? Regra geral no ordenamento jurídico, tá? É a regra. Tecnicamente, a gente vai ter ali essa guarda do pai e da mãe. E a gente tem aplicável mesmo sem acordo entre os genitores. A Lei 13.058 de 2014 fortaleceu a guarda compartilhada, tá? Preserva-se o melhor interesse da criança. Temos isso no artigo 1584, parágrafo 1º,
do nosso Código Civil. Outro ponto, guarda compartilhada não exige convivência harmoniosa entre os genitores, tá? Não exige, não, beleza? Alienação parental, rol exemplificativo do artigo 2º Lei 12.318 de 2010. Interferência na formação psicológica, criação de uma rejeição ao genitor, medidas judiciais protetivas. E está aqui a lei que discorre sobre alienação parental para vocês. Exemplos de alienação: dificultar a convivência familiar, difamar o outro genitor, mudar domicílio sem justificativa. São situações em que a gente tem a alienação parental. Responsabilidade objetiva. Lembrando, quando a gente fala sobre responsabilidade civil, a gente analisa principalmente isso aqui, ó. Conduta, dano e analisar o que nós chamamos de nexo causal. Quando, por exemplo, Marcos arremessou uma pedra na moto de Beto, quem causou o dano, você já disse aqui para mim, foi Marcos. Eu estou falando de uma responsabilidade subjetiva. Se o filho de Marcos, meu filho, meu menininho aqui, foi ele quem arremessou a pedra na moto de Beto, o que acontece? Essa responsabilidade que ele é de menor, eu sou o responsável, então agora não é mais uma responsabilidade subjetiva. Agora eu tenho uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva, que inclusive, quando a gente sai do Código de 16 para o Código de 2002, a gente traz uma mudança na abordagem. O foco aqui era a subjetiva e agora o foco é justamente a objetiva. Essa responsabilidade objetiva, você tem lá no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Vamos analisar. Qual é o conceito? Independentemente de culpa, quando a atividade do autor implica risco para direitos de outrem. Elementos essenciais: o dano, né, que é o prejuízo, nexo causal, relação de causa e efeito, e a atividade de risco, né, aquela que é especificada em lei ou inerente. Basta você provar o dano e o nexo causal. Dispensa a prova de culpa. Exemplos aqui de aplicação: transporte, atividades nucleares, o empregador em caso de acidente de trabalho, o Estado, né, em danos causados por agentes públicos. São exemplos aí também, além daquele que eu dei ali acima, sobre responsabilidade objetiva, tá? Atenção nisso aí, porque em casos de questões que envolvem responsabilidade civil, responsabilidade objetiva é algo que está aí sempre aparecendo. Olha o queridinho aí, danos morais e transmissibilidade. Pessoal, o dano moral, in re ipsa, a gente tem o quê? Dano moral dispensa prova de dor ou sofrimento. Por quê? Porque presume-se o prejuízo pela natureza do fato. Exemplo, nome no SPC Serasa, uma negativação indevida. Acredito que boa parte, quando começa ali os estudos no universo do direito, eles são um exemplo que acaba sempre sendo ali utilizado, né? Então, presume-se, né, o nome SPC Serasa, que foi colocado ali indevidamente nesses órgãos de restrição de crédito, isso aqui, ó, pode gerar um dano moral. A indenização vai ser fixada pelo juiz e, nesse caso, dispensa prova de dor ou sofrimento. Olha o que eu trouxe aqui, ó. A negativa indevida da cobertura em um cenário de emergência hospitalar configura dano moral, ensejando reparação independentemente da prova do prejuízo. Transmissibilidade. Artigo 943 do Código Civil. O direito transmite-se com a herança. Veja, herdeiros, eles têm legitimidade ativa. Aplica-se a danos morais e patrimoniais, mesmo que a ação não tenha sido iniciada. Olha o que diz a súmula 642 do STJ. O direito a uma indenização por danos morais
transmite-se com o falecimento do titular. Então, fundamentação para vocês é a obrigação de indenizar não é personalíssima. E qual é a função? A função é compensatória, né? Compensar ali o abalo, e punitiva, punir para que isso não se repita. Excludentes de nexo. Vamos lá. Caso fortuito, né? Evento imprevisível e inevitável. Exemplo, uma tempestade repentina que danificou ali uma propriedade. Culpa exclusiva da vítima. Conduta culposa ou dolosa da vítima. Exemplo, um pedestre que atravessa a via em um local proibido. Fato de terceiro é o ato de um terceiro estranho à relação. Exemplo, acidente causado por um motorista que não é parte contratante. Efeito jurídico desses três aqui, dessas excludentes de nexo. Essas excludentes, elas rompem o nexo causal. Lembra aquela ideia que eu falei aqui para vocês, ó, de conduta, vamos fazer de novo, revisão é isso, conduta, dano, e aqui, ó, nexo causal. A ideia é o quê? Excludente de nexo. O nexo é a conexão, pessoal, entre a conduta e o dano. A partir do momento que eu tenho uma situação em que esse nexo ele é rompido, por quê? Foi um caso fortuito, foi uma culpa exclusiva da vítima, foi um fato de terceiro, eu não tenho como culpar essa conduta por esse dano. Não houve uma culpa daquela conduta especificamente, certo? A lógica é essa. Então, quando falar sobre excludente de nexo, lembre, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro. Tranquilo? Vamos para mais uma. Vícios redibitórios e evicção. Vício redibitório é o defeito na coisa, né? Aquele defeito que está ali, aparente ou então oculto. Ele reduz o valor ou torna impróprio para uso. Prazo decadencial está lá no artigo 445 do teu Código Civil. Ações redibitórias ou ações. Redibitória ou abatimento do preço. Quais são as ações em que eu posso discutir essa questão de um vício redibitório? Comprei um produto, veio com vício oculto. O que eu posso fazer? Ação redibitória ou ação de abatimento do preço. Diferenças principais. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Deixa eu vir primeiro para a evicção, né? Depois eu passo então para a diferença. Vamos fazer organizadinho. Evicção. A evicção é o defeito no direito, ou seja, é a perda judicial. Isso acontece quando a gente tem a perda da posse ou da propriedade. Não existe um prazo específico no Código Civil. E a garantia é a restituição integral mais perdas e danos. Vamos para a diferença agora. Diferenças principais entre as duas. Natureza. Primeiro, o vício, né, é o defeito físico-jurídico. Na evicção, o defeito... No vício é o defeito físico. Na evicção é o defeito jurídico. Prazo. No vício, decadencial. Na evicção, prescricional. Pontos importantes. Na evicção, lembra, é a perda por decisão judicial ou por ato administrativo. No vício, o defeito existe antes da compra, tá? Se o defeito apareceu após a compra, não tem o que se falar de vício redibitório. Tranquilo? Adimplemento substancial. Meu povo, o que é adimplemento substancial? É a teoria que impede a rescisão do contrato quando o devedor cumpriu parte essencial da obrigação. Isso a gente vê muito em contratos aí de financiamento, né? Quando a gente, por exemplo, está falando de situações em que você pagou aí 80%, 90% de um contrato e ali já gerou o quê? Um adimplemento substancial. Você pagou praticamente quase toda a obrigação. Então isso gera umas discussões diferentes. Por quê? O fundamento que você vai utilizar é a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Poxa, eu estou protegendo aqui o devedor que cumpriu quase a totalidade do contrato. Isso evita um abuso de direito pelo credor. Aqui eu tenho o quê? A falta mínima não autoriza uma resolução do contrato.
ela é mínima, ela não é o erro maior. Houve um pagamento interessante do contrário. E aí, para questões práticas, esqueça um pouco a prova aqui, trazendo para o universo prático, muita gente pergunta, professor, então qual é a porcentagem que a gente considera de um adimplemento substancial? Minha gente, veja, eu já vi um pouco de tudo e alguns estados têm entendimentos diferentes, alguns magistrados também, mas normalmente uma linha que eu vi era quando passava de 80%, mas já vi algumas decisões que envolviam ali 75%, 78%, sabe? Vai depender muito do entendimento, do que se considera um adimplemento substancial. Vamos lá. Requisitos. Cumprimento substancial. Tá vendo que sempre esse termo, ó, substancial. Tem gente que diz, professor, 51% já é um adimplemento substancial. Mas calma. Mas a ideia é o seguinte, tem que ser algo que seja já quase na totalidade. Então, por isso que normalmente eu vi essa questão de mais de 80%, 90% em grandes casos, tá? Falta ínfima ou irrelevante, proporcionalidade entre a falta e a medida. Quais são as consequências desse adimplemento substancial? Perdas e danos pela parte não cumprida, redução da obrigação restante e manutenção do contrato. Vamos agora para o último tema que eu trouxe para vocês aqui referente a conteúdo, para a gente poder analisar as questões, tá? Cláusula penal, artigo 412 e 413 do Código Civil. O que significa isso, professor? Conceito é uma sanção pré-estabelecida para um caso de inadimplemento ou morosidade. Ele tem um viés compensatório ou moratório. É facultativo para o credor, ou seja, é opcional a cláusula penal. Está ali à disposição. Limitação. Limitação está no artigo 412. O valor da cláusula penal não pode exceder a obrigação principal. Então, o valor não pode ser maior do que a causa principal. Visa coibir abusos na fixação da pena. Redução judicial do artigo 413 é quando o juiz ele vai reduzir equitativamente se ela for excessiva. Então, vejam, a obrigação cumprida em parte, ela é penal manifestamente excessiva. Então, atenção nessas questões de cláusula penal. Ela tem a situação de ser compensatória ou moratória. Efeitos na redução. É o equilíbrio contratual, é a proporcionalidade entre obrigação e sanção e a prevenção ao enriquecimento sem causa. Beleza? Bom, vamos embora agora analisar alguns modelos de questões que eu trouxe para vocês aqui. Então, vamos colocar bem grande aqui para vocês na tela essas questões para que você possa treinar aqui comigo. 4 modelinhos, vocês podem ver que eu deixei até mais enxuto, bem direto, para a gente tentar pegar de fato o assunto do direito que está ali naquela questão, tá? Lembrando, normalmente você vai ter uma contextualização em algumas questões um pouquinho maior, algumas são nesse tamanho aí que eu trouxe, mas vejam, lembra, tem que buscar de fato o que ele quer saber. As perguntas, elas são muito diretas. Tanto é que as respostas, para quem já vem aí analisando, seja pelos nossos simulados, ou então até quem já pegou algumas provas anteriores para estar resolvendo e vendo o gabarito que a própria FGV libera, vocês estão vendo que as respostas são muito objetivas. Normalmente é o quê? 2, 3 linhas, uma ou outra extrapola isso. Mas são respostas curtas e objetivas, em que há um fundamento e depois disso. O meu fundamento ele tem validade por conta desse artigo, por conta dessa súmula. Beleza? Então vamos lá. Questão 1 na tela, coloca aí, Beto, lá ele, a questão grande, eu colocar grande é fogo, né, Beto? Mas coloca aí a questão grande para a gente poder analisar e enfraquece o professor, a amizade. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. João faleceu deixando 2 filhos e sua companheira Maria, com quem vivia em união estável. Eu gosto de fazer assim, não. João faleceu deixando 2 filhos e sua companheira Maria, com quem vivia em união estável, sob o regime de comunhão parcial. O único bem deixado foi um apartamento adquirido por João antes da união. Ele tinha um apartamento que foi adquirido antes da união. Beleza? Beleza. Aí vamos para cá. Maria concorre com os filhos na sucessão desse bem particular?
Sim ou não? Maria concorre com os filhos, pessoal? Concorre. Maria concorre com os filhos? Concorre. Por quê, pessoal? Pessoal, no regime daqui que ele está falando, ele tem um regime de comunhão parcial de bens, certo? Então, veja, nesse caso, o sobrevivente, que é Maria, né, a cônjuge, né, ou companheira, ela participa dessa sucessão legítima como uma herdeira necessária. Ó, Maria, ela é uma herdeira. Ela é uma herdeira necessária, tá? Maria é uma herdeira necessária. E ela tem concorrência com os descendentes, né, que são os filhos, especificamente quanto a essa ideia dos bens particulares. Dos bens particulares, que são aqueles que foram adquiridos ali antes da união, tá? Professor, e onde é que eu encontro essa fundamentação legal? O artigo é o artigo 1829, inciso 1º do Código Civil. Ainda mais, se você quiser, atenção, STF é um tema batido, que é o tema 809, tá? Declarou a inconstitucionalidade da distinção entre cônjuge e companheiro. Lembra que eu falei para vocês na aula de hoje? Pronto. Então aplica-se aos mesmos a mesma regra sucessória. Então, nesse caso, ela concorre com os filhos na sucessão desse bem particular? Sim. Beleza? Aí, segunda questão aqui. Letra B. Caso o apartamento fosse o único imóvel residencial, Maria possui direito de nele permanecer morando? Sim. Por quê, professor? Maria vai possuir o que nós chamamos de quê, pessoal? Tá fresquinho aí na cabeça ainda, né? Direito real de quê? De habitação, galera. Direito real de habitação. Esse direito, ele é conferido a quem? Ao sobrevivente. Ao sobrevivente. De forma... Opa, peraí. Eita, acho que eu saí aqui. Peraí, agora vai voltar. Voltou. Sobrevivente em caráter vitalício e gratuito. Certo? Independentemente do regime de bens. Independentemente do regime de bens que foi adotado na União. Desde que o imóvel seja o único daquela natureza, né? Qual é a natureza? Natureza residencial, né? Natureza residencial. Natureza residencial. Por quê? Porque ele vai estar ali. Vai inventariar, mas é o que servisse de moradia ali para o casal. Fundamento legal, professor. Qual é? Qual é o fundamento que eu coloco aqui nessa questão? Artigo 1831. Peraí que ficou feio aqui. 1831 do Código Civil. Beleza? Top das galáxias. Questãozinha aí que falou sobre o quê? Ó? O foco dessa questão foi em direito sucessório. Vamos para a questão 2. Renata, fiadora em um contrato de locação comercial de seu irmão, teve seu único imóvel
bem de família penhorado para pagamento de aluguéis atrasados. Primeira perguntinha. A penhora do bem de família do fiador, ela é legítima? Sim ou não? Pessoal, vê só. Renata, fiadora em um contrato de locação comercial de seu irmão, teve seu único imóvel bem de família penhorado para pagamento de aluguéis atrasados. Atenção, porque a gente tem um entendimento de uma súmula do STJ falando sobre isso. Por quê? Nesse caso, vai ser sim, a penhora vai ser legítima. Veja, embora a regra geral seja a impenhorabilidade do bem de família, que é esse imóvel residencial, lá na lei 8.009 de 90, no artigo 3º, inciso 7º, ele estabelece uma exceção expressa para obrigações decorrentes de uma fiança concedida em contrato de locação. Nesse caso específico, também existe uma ratificação de uma súmula 549 do STJ, confirmando a validade da penhora do bem de família do fiador. Então, o professor, você também nem trouxe isso. Fuleiragem, professor. Calma. A ideia aqui é, lembra comigo? Treino difícil, jogo fácil. É para a gente lembrar esse caso específico, tá bom? Aí a pergunta da letra B aqui é: e se Renata fosse casada sob separação total, seu marido precisaria ter assinado a fiança para que ela fosse válida, pessoal? Não. Não precisa. Por quê? Porque nesse caso que a gente está falando aqui de uma separação absoluta, né, ou separação convencional de bens, a gente dispensa, né, essa outorga marital, outorga uxória. Deixa eu até deixar aqui para você. A gente pode chamar de outorga uxória ou marital, né? É o que, professor? Eu ainda aprendi esse nome diferente. Foi na reta final. Onde você pode chamar assim também, ó, de vênia conjugal, né? A vênia é mais bonito, né? Nesse caso aqui, ele dispensa a vênia conjugal para a prestação de garantias como fiança ou aval. A exigência, galera, dessa autorização de um outro cônjuge, que vocês vão ter previsão no artigo 1647 do Código Civil, trazendo também, né, uma ressalva expressa no regime de separação absoluta, conforme também o que diz o caput desse artigo 1647. É o fundamento legal para responder essa nossa segunda questão. Beleza de Creuza? Vamos agora então para a terceira questão. Então, segunda questão, né? Falou aí mais nessa via de direito de família. Vamos agora analisar a nossa terceira questão. Um veículo de uma empresa de entregas atropela um pedestre na calçada devido a um defeito de fabricação dos freios do caminhão, que era novo. Primeira pergunta: a empresa pode alegar fato de terceiro, que é o fabricante, para excluir sua responsabilidade perante o pedestre? Não. Por que não, professor? Porque a empresa ela vai responder de forma objetiva. Ela responde de forma objetiva, que é uma teoria que nós temos que se chama a teoria do risco da atividade. Teoria do risco da
atividade. Botando aqui para vocês aqui, ó. Artigo 927. Isso aqui era para ser um parágrafo. Parágrafo único do Código Civil. Fecha aqui. Veja, quando a gente fala sobre esses defeitos mecânicos em veículos de transporte ou de carga, eles são considerados fortuito interno. Estou trazendo várias questões bem específicas do assunto, tá? Ó, fortuito interno, porque eles fazem parte do risco inerente da exploração dessa atividade econômica. Então, o fato de terceiro ou defeito de fábrica não vai romper aqui o nexo causal perante a vítima. Vai caber à empresa apenas o que nós temos como direito de regresso contra o fabricante, tá? Ele tem aí o direito de regresso. Mas a pergunta é, vai excluir responsabilidade perante o pedestre? Não. Na letra B, a pergunta vai fazer o seguinte, ó, agora. O direito de indenização por danos morais da vítima, caso esta venha a falecer antes do fim do processo, se extingue. Não, pessoal. O direito de você estar exigindo reparação e a obrigação de prestá-la, a gente viu que ela transmite-se com a herança, tá? A gente não viu isso? Transmite-se com a herança. Ou seja, os herdeiros da vítima vão poder prosseguir com a ação, tá? Ou iniciá-la. Então, esse entendimento, a gente tem fundamento legal aonde? Artigo 943 do Código Civil mais súmula 642 do STJ. E afirma que o quê? Afirma que o direito à indenização por danos morais possui... Qual é a natureza? Possui uma natureza patrimonial, tá? Para fins de sucessão. Beleza? Então, questãozinha 3 aqui teve como foco responsabilidade civil, né? Vamos embora para a quarta e última questão. Marcos, olha eu aqui. Marcos comprou um carro de luxo usado de uma concessionária. Após 2 meses, ele descobriu que o chassi estava adulterado, o que levou à apreensão definitiva do veículo pela polícia por ser fruto de crime anterior. Olha aí que bronca, hein? Será que foi o Andrei, foi o Magno que mandou aí? Vou cobrar satisfações aos meus amigos delegados aqui do Júris. Vamos lá para a perguntinha. O tal do amigo delegado. O amigo delegado sofre, né, bicho? Que o cara faz as coisas erradas. Mas nesse caso aqui, será que eu fiz errado? Eu comprei o carro na concessionária. Depois de 2 meses é que eu descobri que estava adulterado. E descobri da melhor maneira possível, né? Quando chegar a apreensão, vê. Só descobri levando porrada. Aí chega o cidadão para perguntar o seguinte: qual é o instituto jurídico que vai proteger Marcos nessa situação e o que ele pode pleitear? Galera, eu vou estar protegido aqui por um instituto chamado evicção. Falei com vocês na aulinha de hoje. Evicção. Porque a evicção ela ocorre quando o adquirente ele perde a posse ou a propriedade do bem em virtude de uma causa jurídica anterior ao contrato. Nesse caso, o vício aqui no direito da minha propriedade, né, por ser carro fruto de um crime de adulteração de chassi. Nesse caso, eu vou poder pleitear o quê?
eu vou poder pleitear a restituição integral do preço, tá? Mas, além, né, das perdas e danos. Aqui a gente tem o quê? Uma indenização pelos frutos que tiver sido aí obrigado a restituir, também custas judiciais. Qual é o fundamento legal aqui, galera? Fundamento legal, artigo 447 e artigo 450, ambos do Código Civil. Beleza? Aí ele pergunta aqui embaixo. E se houvesse cláusula contratual excluindo a garantia contra a perda da coisa, Marcos ainda assim teria direito a receber o valor pago? Sim. Sim. Porque, veja, ainda que exista essa cláusula contratual, essa cláusula de exclusão, né, da garantia contra a evicção, né, se o evicto, que nesse caso sou eu, não sabia do risco específico daquela perda, ou, né, se informado ele não o assumiu expressamente, então ele conserva o direito de receber o quê? O preço que pagou. O preço que pagou. Por quê? Eu tenho que receber o valor que eu paguei pela essa coisa evicta, conforme diz o artigo 449, dessa vez, do Código Civil. Porque, veja, a cláusula, vou até botar aqui para a cláusula, ela apenas exclui o que nós chamamos de indenização. A cláusula apenas exclui, tá aqui, ó, as indenizações suplementares. Como é, professor? As indenizações suplementares. Perdas e danos, pessoal. Perdas e danos. Mas não o valor mas não, isso aí foi estranho aqui, mas não o valor principal. Por quê? Para evitar um enriquecimento sem causa do devedor. Vou botar só assim, evitar enriquecimento sem causa do vendedor. Beleza, meu povo? Volta para cá. Essa é a nossa revisão pré-prova de segunda fase, tá? Exame 45. Para você que vai fazer prova aí nesse pós-carnaval, você que pode estar ainda um pouco chateado porque não vai estar tendo aí o carnaval que gostaria de ter, né? Você que seja fã, se sua cidade também não tem um carnaval muito forte, então aproveita esse momento, já não tem aquela tentação ali na sua porta, mas pense da seguinte forma: se você está estudando, você tem um objetivo, você quer sua carteirinha da OAB, você tem seu objetivo na sua vida, quer advogar, então lembre, às vezes são algumas concessões. Então, talvez o Carnaval 2026 não vai ser o carnaval que você gostaria de ter 100%, ou se você realmente vai cair na folia, está confiante, está tranquilo, quando voltar ali, dá uma revisada com calma, que ainda vai ter aí meia semana de tempo, mas seja para quem vai abdicar ou não,
lembre, é um momento. E uma coisa que a gente escuta muito é, quem planta, a colheita ela vai ser sempre certa. Às vezes a gente não sabe o tempo da colheita, mas para quem planta, com a certeza a gente tem. A colheita ela vai chegar. Então, se você está abdicando agora, lembre que em 2027 tem carnaval de novo e você já vai estar aí com essa missão cumprida, muito mais tranquilo, e vai virar aquela parte que você vai sempre contar de caramba. Eu lembro que em 2026 eu tive uma prova que foi logo na época de carnaval, perto do carnaval, né? Então assim, pessoal, é a sua história, é seu objetivo, é sua estrada. Obrigado aqui pela confiança na nossa equipe do JUS 21 de Direito Civil. Eu e meu querido amigo Felipe Menezes, a gente esteve junto com vocês aí nesse processo. Espero que a gente tenha sido aí uma parte fundamental nessa caminhada junto com vocês. Desejo de coração muito sucesso, que vocês façam uma prova tranquila, uma prova aí leves. Não é uma prova que vai definir você enquanto profissional ou você enquanto estudante. Mas você precisa ir com sua cabeça tranquila e com a sensação de que você fez o seu dever de casa. Parte da prova é a sua cabeça. Então vá tranquilo. Esqueça essa cobrança que pode estar aí na sua vida, sua família, que você tem que provar uma coisa a si mesmo, a alguém. Cara, prova não define ninguém. Vai tranquilo, vai na fé. Fez seu dever de casa, pronto. Agora é ir para o combate, beleza? Estamos juntos. Para quem não me entenda no Instagram, é @marcoscoimbra. Vai lá, fala um pouquinho da sua trajetória, conversa comigo. Eu vou estar aqui à sua disposição para a gente estar juntos nessa caminhada, tá certo? Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus, boa prova e até mais.